Irmãos, por gentileza, eu peço que vocês abram a palavra de Deus em Neemias, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade. Neemias. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Neemias. Um pouquinho antes de Salmos. Se facilitar aí para achar, né? Neemias capítulo 6. A gente vai ler os versículos, todo o capítulo, né? Que são os versículos 1 ao 19. Neemias 6, do 1 ao 19. Enquanto os irmãos vão encontrando aí na Bíblia, Neemias capítulo 6, mais uma vez. Neemias está sendo projetado ali também. Se quiser apagar a luz, Gá, por favor, eu agradeço. Fica melhor para enxergar, né? Muito bem. Neemias 6, do 1 ao 19. Então a gente tem acompanhado essa história de Neemias, onde ele foi convocado para reconstruir os muros de Jerusalém, separou alguns poucos do povo para estarem com ele. Não nos é dito quantidade, mas o fato é que não eram muitas pessoas, ele chamou pessoas de confiança para estarem com ele. E aí ele verifica, ele estuda, ele vê qual estratégia ele vai usar, e ele começa a construção junto com o seu povo, com os seus aliados, arma uma estratégia de defesa durante o próprio trabalho, no próprio horário de expediente. Eles têm que trabalhar armados por conta das ameaças externas dos inimigos, né? E na semana passada a gente viu ali que mais do que problemas externos com os inimigos, né, as ameaças e de ataques, né, eles passaram a sofrer também com problemas internos, entre os próprios judeus, né? Estavam fazendo aí empréstimos, estavam hipotecando imóveis, tudo a juros muito altos, e estavam uns explorando os outros, na verdade, né? Até eu ia comentar semana passada, não acabei passando reto aqui, mas eles estavam agindo naquela estratégia de fogo amigo. Todo mundo sabe o que é fogo amigo? Num determinado momento, não me recordo agora, em alguma guerra, fogo amigo eles designaram o fato de alguém de um lado do exército, digamos assim, matar o seu companheiro acidentalmente, né? Isso era fogo amigo, né? Atirava no próprio amigo ali, no próprio companheiro de exército, e eliminava, né? Acidentalmente, claro, né? Então é quase como, se a gente for pensar aí, fazer o gol contra no futebol, certo? Fogo amigo, né? Prejudicar o próprio lado. E era isso que eles estavam fazendo aqui no capítulo 5 de Neemias. Estavam explorando uns aos outros, estavam usando a estratégia do fogo amigo, né? E Neemias adverte esse pessoal aí de forma muito dura, né? Como nós vimos na semana passada. Então nós vamos ler, só para fazer esse retrospecto, né? Nós vamos ler então hoje o capítulo 6, do 1 ao 19, tá? Eu peço que você me acompanhe aí na leitura, por favor. Diz assim então, o título aqui na minha versão, a revista atualizada, é: Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Novamente ameaças externas, né? Vamos ler ali então. Diz assim o texto: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, só um parênteses, até a metade eles haviam edificado o muro, né? Até a sua altura na metade, certo? Que eu havia edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Versículo 5.
Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Verso 8. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido, verso 10, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas tuas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também, verso 19, finalmente, também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, e nós cremos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, para, através do teu Santo Espírito, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos alertar, para nos corrigir. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque ela está aqui hoje para nos ministrar, Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ministra ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, fala conosco através desta palavra, o que o Senhor tem para dizer a cada um aqui, Senhor, inclusive a mim, Senhor. Em nome de Jesus, entrega hoje a porção que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. E me ajuda nesse momento, Pai. Eu preciso do Senhor. Se não for a tua graça me sustentar, eu estou perdido, mas eu clamo que o Senhor me ajude nessa hora a comunicar essa palavra. Em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre mim. Eu peço graça e misericórdia do Senhor e capacitação do alto, Pai, para que eu possa entregar essa mensagem aos meus irmãos, em nome de Jesus. E nós declaramos juntos aqui, Senhor, fala com cada um de nós, porque nós, teus servos, estamos aqui te ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu já fiz uma retrospectiva aqui no começo, né, de como está esse processo aqui de Neemias, esse ministério que ele encarou, né, por ordem de Deus. E eu vou dividir em algumas partes aqui para ficar mais fácil, mas nós vemos aqui dos versículos 1 ao 4, né, daqui a pouco a gente recapitula ali a leitura,
Mas a notícia do trabalho bem-sucedido de Neemias e o povo, ela estava se espalhando, né? Ela estava chegando ali nos outros povos vizinhos, ela estava chegando aos ouvidos de muitas pessoas. As pessoas estavam vendo o negócio acontecer. E isso estava chegando também aos ouvidos dos inimigos. Os inimigos, né? Chegou lá aos ouvidos de Tobias, de Sanbalate e de Gesem, o arábio, né? O trio ali que chefiava a oposição contra Neemias e contra o povo judeu, né? E quando esse pessoal viu que o projeto estava realmente prosperando, né? Porque afinal de contas ele fala ali no versículo 1, ó, tendo ouvido, né, ele fala os três ali, Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, tá? Chegando nos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então quer dizer, eles arrumaram, eles consertaram todo o muro, fecharam as brechas, subiram o muro até onde precisava, das partes que estavam derrubadas. Eles haviam concluído a obra, a parte do muro, faltavam os portais, faltava a porta da cidade para eles colocarem. E os inimigos ouviram isso e eles ficaram malucos, como a gente fala assim, dando pulo a mais de metro, de ira de ver o negócio acontecer. Foi assim que eles ficaram. E eles então resolvem convocar uma reunião com Neemias, resolvem ter uma conversinha com ele, para ajustar esses ponteiros aí. Para eles estava tudo errado, para os inimigos estava tudo errado, né? O trabalho deles estava dando certo. Então os inimigos não estavam nem um pouco satisfeitos com isso, né? Então eles chamam Neemias para conversar, e Neemias ele percebe, ali versículo 2, né? Final do versículo 2, porém intentavam fazer-me mal. Ele percebe que aquilo se trata de uma armadilha, né? E veja que ele responde, né, que ele estava fazendo grande obra, versículo 3, de modo que ele não poderia deixar o trabalho dele para ir conversar com esses inimigos, porque a obra iria parar. Por que ele iria deixar a obra lá parada e sair para conversar com os inimigos e se expor a esse risco, né? Ele entendeu que era uma intenção ruim e que a eventual captura dele, né, ele podia ser capturado, podia ser pego ali, né, ou até mesmo assassinado. E ele entendeu isso, e ele não, obviamente não foi se expor a esse risco, né? Porque se isso acontecesse, o projeto ia acabar, o projeto ia cessar. A obra toda de reconstrução que eles vinham trabalhando até aqui ia tudo por água abaixo, né? E perceba aqui que no versículo 4 ele complementa a informação de que 4 vezes eles chamaram, 4 vezes eles enviaram essa carta, né, essa convocação, digamos assim, para ele, e ele sempre recusou, sempre deu a mesma resposta, a mesma justificativa de recusa, né, nas 4 vezes que ele foi chamado. Certo? Vocês estão comigo? Amém. Então, ele foi chamado 4 vezes e recusou todas as 4 vezes até aqui o chamado dos inimigos. E eu quero fazer não diria uma provocação, mas uma declaração aqui para a gente pensar, porque a palavra precisa ser para nós sempre, né? Para mim e para você. Quantas vezes a gente está caminhando bem, está tudo nos trilhos, está tudo em ordem, está tudo certo, e de repente a gente dá ouvidos para alguém que não tem nada a ver com Deus, para pessoas que de fato não querem o nosso bem. A gente dá ouvidos para pessoas que nos fazem alterar a nossa rota, e isso acaba lá na frente resultando em prejuízos. Porque aqui, afinal de contas, Neemias ele estava cumprindo uma ordem de Deus na reconstrução, em todo o trabalho. Agora imagina se ele desse ouvido para as pessoas ali erradas, né? Para os inimigos. O que poderia ter acontecido? E muitas vezes a gente acaba se encontrando nesse tipo de situação, em estar numa caminhada, estar numa determinada situação, e se a gente não toma cuidado, a gente pode facilmente dar ouvido para as pessoas erradas.
Isso é muito fácil de acontecer e nós precisamos de fato da ajuda de Deus para que isso não aconteça, para nós nos mantermos olhando para Ele, né? O meu pai sempre ora esse versículo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como fala na palavra. Então, se a gente começar a desviar o olhar, né, mundo da lua aqui, Jesus, espera um pouquinho aí. Não, meu amigo me deu um conselho aqui, olha. Aí acaba saindo dos conselhos de Deus, que são perfeitos. E esse é o grande problema, né? Cuidado com quem a gente dá ouvidos. A gente precisa tomar esse cuidado. Para quem a gente dá ouvidos, né? Assim como Neemias tomou. E prosseguindo aqui, no versículo 5 ao 7, ele vai fazendo o relato. 4 vezes até então ele havia sido chamado, recusou todas as 4 vezes de se encontrar com seus inimigos. E na 5ª vez, no versículo 5 ali diz, né? Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Certo? Veja que essa informação é importante, por quê? Porque até então Neemias era um membro ali da corte real dos persas, né? Ele era copeiro do rei. Então, assim, ele estava muito bem acostumado aos procedimentos, aos protocolos, né? Ele estava ali lado a lado com o rei. Era um homem versado, um homem instruído, né? E ele tinha muito bem esse entendimento de que naquela época, uma carta que fosse enviada a um líder, ela precisava ser selada, ela precisava ser lacrada, né? Tal como nós ainda recebemos correspondências, encomendas, enfim, tem que chegar fechadinho. Chegar uma carta aberta lá, uma encomenda, comprei lá no Mercado Livre, vai chegar a caixa aberta? Não, tem que estar fechadinho, né? Naquela época, ainda mais se tratando de comunicados entre lideranças, tinha que estar lacrada a carta. E aqui ele fala que na 5ª vez, no 5º chamado que Sambalate fez a ele chegou, o entregador, o mensageiro, chegou com uma carta aberta. Então, o que acontece aqui? Só o destinatário podia abrir a carta. Assim como nós, quando estamos esperando alguma correspondência. Só o destinatário. Então, aqui, enviando essa carta aberta, Sambalate ele demonstra um enorme desprezo e desrespeito com a liderança de Neemias. Ele faz questão de demonstrar isso nessa, talvez uma atitude simples, mas Neemias ele era o governador ali da região. Eles podiam ter as diferenças deles, podiam ser inimigos, mas eles eram líderes ali, cada qual do seu grupo. E era um enorme desrespeito ele fazer isso, mandar uma carta aberta para uma liderança. E ele fez isso, obviamente, de propósito, fazendo com que todos que passassem pelo mensageiro ali, de curiosos, pudessem ler a carta. Estava aberta. Estava aberta. Para quem quisesse ver. E um segundo detalhe aqui que é importante, que se fala no versículo 6 e 7, ele faz aqui acusações. É uma carta de um teor bem insolente. Sambalate foi sobremodo insolente com Neemias. Porque o que acontece? Ele está falando aqui, versículo 6. Entre os povos se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos. Estão falando por aí que vocês vão se revoltar. Primeira acusação, né? Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Você quer construir aí a tua cidade, o teu reduto, a tua muralha, para se revoltar e para se fazer rei em Jerusalém. Essa aí é a acusação, esse é o teor da carta. Versículo 7. Puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então, além de você, Neemias, como se Sambalate estivesse falando ali, né? Além de você estar querendo se revoltar, se tornar rei aí do teu povo, se revoltar contra os persas, você colocou profetas para anunciar isso daí, que você agora é rei. Você pagou os profetas para ir lá falar que você é rei. Então,
Presta atenção, porque o rei Artaxerxes vai ficar sabendo disso. Era isso que ele estava dizendo para Neemias. O rei vai ficar sabendo disso. Então vem para a nossa reunião e vamos conversar, né? Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha o nível de ameaça que eles estavam fazendo para Neemias, né? E se, claro, o rei fosse convencido, o rei Artaxerxes fosse convencido de que ele estava mesmo armando uma revolta, ele estava ali em sérios problemas, em risco de vida, de fato, né? E veja que eu quero pensar com vocês aqui, meus irmãos, nesta manhã, com base neste trecho também, quantas vezes a gente é acusado injustamente, né? Acusado injustamente, ameaçado. Por mais corretamente que a gente procure agir, muitas vezes a gente é pego nessas situações de injustiça contra nós, né? Aqui no nosso âmbito terreno, né? Talvez no trabalho, talvez na vizinhança ali que a gente mora, talvez dentro de casa. Tem situações em que a gente se acha sofrendo injustiças, né? Por mais corretamente que a gente esteja tentando agir. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a grande questão é a gente tentar o máximo possível andar corretamente. Errar nós vamos, pecar nós vamos. Isso é por isso que a gente tem Jesus, né? A graça de Jesus. Por isso que a gente tem essa confiança. Mas o fato é que muitas vezes a gente é acusado injustamente, se pega em situações assim, né? Assim como Neemias foi. Eles poderiam de fato ir falar com o rei, e o rei podia pedir a cabeça dele. Ele estava fazendo uma coisa errada? Não. Era injusto isso aqui. Passando ali para os versículos 8 e 9, a gente tem a resposta de Neemias diante disso, né? Mandei-lhe dizer, por mensagem ali, né, pela correspondência, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Versículo 8, né? Você está inventando isso. Você está inventando. Ponto. Simples assim. O que você está relatando aí não condiz com a realidade. Era isso que ele estava falando. Mas no versículo 9, veja que porque ele continua afirmando aqui, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A oração que ele faz ao Senhor. Então veja que eles fazem uso novamente da estratégia do medo, do impor medo. Ele fez essa ameaça ali na carta para fazer medo para Neemias, para ele não seguir adiante no propósito dele, para ele não seguir adiante no que Deus havia ordenado que ele fizesse. E muitas vezes é assim nas nossas situações, nos nossos negócios, nos nossos ministérios, no nosso casamento, na nossa vida familiar. Às vezes o diabo se levanta para colocar medo no nosso coração. Isso é um fato. Isso é um fato. As circunstâncias vêm querer nos atemorizar, as enfermidades, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento. Tudo vem querer colocar medo na gente. E talvez aqui na situação de Neemias, talvez esses homens nem pretendessem de fato efetivar essa ameaça, falar com o rei e tudo mais. Talvez não, o texto não nos deixa claro, mas é possível que fosse só uma ameaça. Mas o objetivo era impor medo nele. E diante dessa situação, o que Neemias faz novamente? Ele ora. Neemias ora. Final do versículo 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E eu tenho certeza, sem dúvida, que a gente pode declarar isso também, né? Agora, pois, ó Senhor, fortalece as nossas mãos. Amém? Amém. Senhor, fortalece as nossas mãos para o que nós temos para fazer. Versículos 10 ao 14, se nós dermos sequência aqui,
ele passa para um outro momento aqui, onde ele fala que, diante dessas ameaças, ele se encontra com um sacerdote ali chamado Semaías, né? Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, disse, aí ele fala ali a genealogia dele, né? Disse ele, Semaías falou para Neemias, né? Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Então veja, ele se encontra com um sacerdote que a princípio era um aliado dele, tá? E ele aconselha Neemias a fugir. Neemias, sai daí, foge. Vamos lá para o templo, vamos lá para a igreja, né? Vamos lá para o meio do templo e eu vou esconder você lá, porque eles vão matar você. Eles vão se levantar contra você, não tenha dúvidas. Era isso que ele estava falando. Mas a gente precisa entender aqui que há algumas circunstâncias, né? Nessa situação, porque o versículo 11, a resposta de Neemias diante disso é o seguinte: porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. A gente precisa entender alguns aspectos do Antigo Testamento para compreender essa fala aqui deles, né? Essa resposta de Neemias principalmente. E você não precisa abrir, meu irmão, mas há um texto aqui que eu quero ler rapidamente, que diz o seguinte aqui. Em Êxodo 21, versos 13 e 14, fala sobre leis acerca da violência. Tá? Êxodo 21, do 13 ao 14, se você quiser anotar aí. Esse texto fala o seguinte, eu vou ler a partir do 12, tá? Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-los-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, essa última parte, né? Falando sobre ciladas, né? Sobre armadilhas, assim como estavam pretendendo fazer com Neemias. Tirá-los-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Aqui, irmãos, essa lei aqui, ela fala que era possível buscar um refúgio, uma proteção dentro do perímetro do templo, mas não no interior. Então era possível entrar pelos muros, pelo portão do templo, para que alguém precisasse de refúgio, poderia fazer isso. Mas o que o sacerdote está falando aqui, e deixa eu voltar aqui na minha Bíblia, ele falou o seguinte, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Ele estava falando que para eles entrarem na estrutura do tabernáculo, dentro do templo. Só que quem podia entrar no templo apenas era o sacerdote. Ele poderia ser Semaías, né, que estavam o chamando, mas Neemias não era sacerdote. Neemias não era sacerdote. E o que isso quer dizer? Ele não tinha as prerrogativas necessárias para poder entrar lá. Ele estaria em pecado se ele entrasse lá, porque ele não era o ofício dele, ele não era sacerdote. Então a estratégia dos inimigos era o quê? Fazê-lo cair em pecado. Presta bem atenção nisso. A estratégia dos inimigos, ao subornar o sacerdote, chamar ele para dentro do templo, se refugiar, era fazer com que Neemias caísse em pecado. Era isso. Porque daí, caindo em pecado, ele ficaria em descrédito com o povo. E se ele ficasse em descrédito com o povo, ele seria rejeitado como líder. E se isso acontecesse, o trabalho das muralhas seria interrompido. Estão entendendo a estratégia maliciosa que está acontecendo aqui?
E quantas vezes, irmãos, também isso trazendo para nós, quantas vezes algumas pessoas tentam desviar a gente de fato desse foco, do caminho correto, como eu falei há pouco, com sugestões, com conselhos, com propostas aparentemente boas. Ó, Neemias, vamos lá para o templo, porque afinal de contas eles vão vir te matar, eles vão vir para cima de você, é para salvar a tua vida, é por um bem maior, né? Os fins justificam os meios, não tem problema, tá tudo bem. Não dá nada. Não dá nada. Aí, às vezes tem gente que gosta, não dá nada, não dá nada. Eu tinha um professor, já devo ter contado isso aqui, eu tinha um professor de biologia no ensino médio, e adolescente, né, cabeça de adolescente né, 16, 17 anos ali, era já quase concluindo ali o ensino médio. Eu lembro que ele chamava a gente de senhores, né? Era um homem já de seus 40 e tantos anos, ele chamava a gente de senhores. Aí ele chegava na sala e falava: senhores, vocês ficam aí falando não dá nada, vocês vão ver o não dá nada daqui a um tempo. Vocês vão ver o não dá nada, senhores, daqui a uns anos. Ele falava bem assim pra gente. Meu professor de biologia, Luiz Américo, lembro até hoje. E às vezes a gente fica assim, não dá nada, né? Tá tudo bem. Não dá nada. Dá sim, uma hora dá. Uma hora dá. Se a gente ficar nesse negócio de não dar nada, uma hora vai dar errado. Assim como teria acontecido se Neemias tivesse seguido esse mau conselho desse homem. E veja que a resposta dele aqui, Neemias é um líder, assim, um cara para a gente se inspirar, um personagem bíblico para a gente se inspirar, irmãos. Porque olha a resposta dele aqui, versículo 11. Homem como eu fugiria? Homem como eu fugiria? No Homem ao Máximo, né? Até estava comentando com a irmã ontem ali. A gente tem o nosso grito de guerra, né? Que é o hombridade, sim, né? Hombridade, né? E a gente brinca uns com os outros ali de uma forma, né? A gente fala um pro outro no final de cada aula: que bom que você é homem. Que bom que você é homem. E olha o que Neemias fala: que homem como eu fugiria? Não, vou fugir não. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me levantou. Não vou fugir. Não vou bancar o covarde. Não. E ele fala o seguinte aqui também: e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Afinal de contas, ele tinha plena consciência que ele não era o sacerdote e que não podia entrar naquele lugar do templo, que era restrito. Ele sabia o lugar dele. Ele tinha essa hombridade. Era um homem de verdade, homem de Deus. E ele sabia o lugar dele. Sabia a responsabilidade dele. Ele reafirmou o seu caráter e o seu compromisso com o povo, quando ele fala que ele vai ficar. Então ele percebe essa armadilha, rejeita a proposta e por fim apresenta novamente a Deus. É um homem de oração. Mais um exemplo para nós, né? Um homem de oração. Ele apresenta de novo diante de Deus todos aqueles que queriam o mal dele. Ele fala o seguinte, né? Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a essas suas obras. Também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Senhor, eu entrego os meus inimigos nas tuas mãos. Faz deles o que bem aprouver ao Senhor. Essa luta não é minha, essa luta é do Senhor. Era isso que ele estava falando. E por fim, a gente chega a um momento aqui nos versículos 15 e 16, que é um momento maravilhoso dessa história toda que a gente vem estudando. E eu peço que você preste atenção ali comigo, versículos 15 e 16, por favor. Diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito.
porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Lembra em uma das outras pregações anteriores, eu falei que eles estavam ali geograficamente cercados de todos os lados pelos inimigos, né? Um lado ali pelo povo de Sambalate, outro de Tobias, outro de Gesem. Eles estavam cercados. Se resolvessem atacar eles, eles estavam em maus lençóis. Eles tinham um grande problema. Mas veja aqui, primeiro, que eles constroem um muro, irmãos, em 52 dias. 52 dias. E aí vamos pensar o seguinte, eu não tinha ido atrás dessa informação e eu fui ver as medidas aproximadas dessa muralha, né? O comprimento dela, o tanto que ela entornava ali a cidade, dava cerca de 4 quilômetros. Segundo eu achei informação ali, cerca de 4.018 metros. 4 quilômetros de extensão. Ok? Beleza, 4 quilômetros. Sabe quanto que era a altura? Cerca de 12 metros. E sabe quanto que era a espessura dela? Mais ou menos 8,5 metros. 4 quilômetros, 12 de altura e uns 8,5 aí de espessura, largura, enfim, né? Espessura. E esse pessoal, com todas essas dificuldades, trabalhando armado, com a espada na mão, fizeram isso aqui em 52 dias. 52, na nossa contagem cronológica, dá menos de 2 meses. Uma muralha de 4 quilômetros, irmãos, 12 de altura. É pedra até dizer chega. É areia até dizer chega. Eles fizeram. Mas eles fizeram da própria força? Não. Isso que eu não citei ainda, eu tinha a informação lá, acabei não anotando. As torres ali de vigília que havia ali na muralha. Não era só o muro em si. E eles fizeram. E fala que até os povos vizinhos, aqueles que estavam cercando, que estavam em volta, ameaçando, tentando colocar medo neles, até estes reconheceram que foi Deus que fez aquele milagre, que foi por intermédio da mão de Deus que eles realizaram esse milagre, para que a obra acontecesse dessa maneira, nesse tempo. Aqui, ó, nós lemos aqui muito claro, final do versículo 16, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Presta bem atenção, por favor. Presta atenção nisso. Quando a gente se mantém, isso é para mim e para você, tá? Quando a gente se mantém com os olhos em Deus, obedecendo a Deus, fazendo o que Ele quer, não o que Ele sugere ou pede, mas o que Ele ordena, o que Ele manda. Deus manda, tá? Não nos enganemos, Ele manda, tá? Quando a gente se mantém com essa postura, orando, colocando as nossas situações diante de Deus, assim como Neemias fez, lá na frente, quando a gente recebe a resposta que a gente precisa, isso de alguma maneira reflete em testemunho aos outros. Esse povo aqui, eles eram todos pagãos em volta. Mas eles viram que aquele povo trabalhou e deu sangue, deu suor, construíram tudo aquilo em 52 dias. E eles viram, não, esse pessoal tem alguma coisa diferente. Esse pessoal tem alguma coisa diferente, não é normal isso. É só com a ajuda de Deus que eles puderam fazer isso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Isso refletiu, isso gerou um testemunho. Isso gerou um testemunho, a obediência, a intercessão, o cuidado, o estar alerta às circunstâncias, às armadilhas, gerou testemunho diante daqueles que não criam em Deus. E se você puder abrir comigo, por gentileza, um pouquinho mais adiante na tua Bíblia, em Salmo 18, por favor, me acompanhe ali na leitura. Eu já estou chegando perto da conclusão aqui, irmãos, mas eu quero ler aqui alguns versículos do Salmo 18.
Peço que você me acompanhe, por gentileza. E o Salmo 18, no título, talvez alguns tenham aí na sua Bíblia, é um salmo de Davi, e diz assim: Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. Ele fez uma canção, salmos são canções, né? E ele fez esse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Isso está ali no título da minha versão aqui, tá? Vamos ler ali os versículos. A gente podia ler todo ele, mas o tempo aqui não nos permite. Mas vamos ler. Ele tem 50 versículos, mas eu quero apenas destacar aqui. Vamos ler ali o iniciozinho dele, a partir do verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele já começa declarando o amor dele pelo Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. As muralhas presta atenção nisso, por favor. As muralhas que estavam sendo reconstruídas em Jerusalém eram de pedra, rocha, certo? A muralha de Davi era o Senhor. O Senhor era a fortaleza de Davi. Era o libertador de Davi. Era o refúgio dele. Versículos 6 e 7. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Lembra que a gente vem falando que Neemias é um homem de oração. Ele apresentava diante do Senhor as suas causas, apresentava diante do Senhor os seus inimigos, as suas circunstâncias. E aqui Davi fala que quando ele, na angústia, clamou ao Senhor, a terra se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos dos montes. Deus é o nosso refúgio. A luta muitas vezes não é nossa, mas é de Deus. E é por isso que a gente precisa orar, colocar diante dele. Me acompanha ali, versículo 29, ainda nesse salmo. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Davi fazia isso por conta dele mesmo? É isso que ele está dizendo aqui? Não. Pois com quem? Contigo. Eu desbarato, eu elimino exércitos. Ele era um homem de guerra, ele era um militar. Mas ele colocava a confiança e a dependência dele em Deus. As lutas dele, ele colocava a confiança em Deus. Com o meu Deus eu salto muralhas. A gente acabou de ver como a muralha de Jerusalém reconstruída era grande, né? 4 quilômetros, 12 de altura. Mas com o meu Deus eu salto essas muralhas. Versículos 32 ao 34. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Foi Davi que se revestiu de força? Foi isso que nós lemos? Põe 32 lá para mim, por favor. Deus é o que me cinge de força, não eu. Deus que aperfeiçoou o meu caminho, não eu. Põe 33, por favor. Deus é o... 33, por gentileza. Deus é que faz os meus pés ligeiros como os da corça, não eu. Deus é que me coloca nas alturas, não eu. Põe 34 também, por favor. Deus é quem me ensina a combater. Deus é que adestra as minhas mãos para o combate, não eu.
De sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze, quebraram o arco de bronze. É pela minha força, né, pensando nessa figura, que eu faço isso, que eu supero as dificuldades? Não. Não, nós precisamos entender isso. Não é. E para ele dar esse exemplo, um arco de cobre ou de bronze, que nem diz aqui na minha versão, deve ser duro demais. Mas Deus faz. É isso que a gente precisa entender. Eu e você precisamos entender. É Deus que faz. E é só pela mão de Deus que essas coisas acontecem. É só pela mão de Deus que eles puderam reconstruir aquela muralha imensa em 52 dias. É só pelas mãos de Deus que nós podemos, pegando a figura aqui de Davi, vergar um arco de bronze. É só pelas mãos de Deus que muitas vezes o casamento vai ser restaurado. É só pelas mãos de Deus que as circunstâncias vão mudar, que a vida financeira vai mudar. É só pelas mãos de Deus que o nosso milagre, que nós almejamos tanto, que a libertação vai acontecer. É só pelas mãos de Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. Vamos entender isso. Cada um de nós. Não há outra forma. É só pelas mãos de Deus. E os próprios pagãos reconheciam isso. Os próprios descrentes em volta de Neemias reconheciam isso. Que era só pela mão de Deus que aquilo lá podia acontecer. Só pelas mãos de Deus. E eu quero passar para a parte final do versículo. Peço que você volte ali no capítulo 6 de Neemias, por favor. Depois dessa obra em tempo recorde, foi tempo recorde que eles fizeram aqui, e os povos em volta reconheceram a ação de Deus ali naquele lugar, naquela situação. Mas também Neemias, ele encerra a partir do versículo 17, ele encerra o relato falando o seguinte: também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e o seu filho Joanã, o filho de Tobias, aqui ele está falando, né, se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Então veja aqui que, apesar de todo esse milagre que acontecido na construção, aparentemente havia uma conspiração contra Neemias. Novamente ele lidando com problemas internos. Aparentemente tinha uma conspiração ali de algumas pessoas, alguns líderes contra ele. Porque quando ele fala no versículo 17, nobres de Judá, ele está falando do povo dele. Alguns nobres de Judá, alguns nobres aqui do meu povo, eles estavam se comunicando com Tobias, com o inimigo. Eles estavam trocando ali mensagens, cartas. No nosso tempo seria trocando uns WhatsApp, né? Falando ali um com o outro. Contando sobre tudo que Neemias fazia, falava e passando um relatório, né? E também relatando, havia essa contrapartida que chegava até o povo judeu, falando sobre as boas ações de Tobias, né? Que legal que ele era, né? Que pessoa camarada que ele era. Chegavam essas cartas, mas essa relação, ela acontecia, o fator responsável disso aqui é porque havia ali casamentos mistos. Havia casamentos mistos, e nós lemos ali no versículo 18, né? Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Aqui foram, através de matrimônio, foram estabelecidas alianças com povos estranhos, com povos estrangeiros, povos pagãos, que é o que Esdras vai denunciar no relato dele, lá em Esdras 8 e 9. E Esdras aparece aqui também em Neemias, eram contemporâneos. Mas era essa a denúncia, era esse o problema. Os casamentos mistos. Se firmou um pacto, uma aliança com povos que não tinham nada a ver com Deus, que não queriam saber de Deus. E com isso, Neemias se aproveitou ali dessa estratégia para
escrever cartas, fazer relatos para continuar tentando amedrontar a Neemias, tentando frustrar a obra de Deus. E eu quero encerrar aqui com esse alerta para nós, né? Nós acabamos de ler aqui um relato de um milagre, a construção dessa muralha em tempo recorde, que não tinha como ser feita sem a ajuda de Deus. Mas o relato se encerra falando dessa conspiração, desse problema interno, dessa falta de lealdade entre liderança e liderados. Mas é preciso a gente pensar quantas vezes a gente acaba firmando aliança com coisas que não tem nada a ver com Deus. Assim como esses povos fizeram aliança em casamento com outras mulheres de outros povos, muitas vezes nós fazemos aliança com coisas que não tem nada a ver com Deus. E isso traz consequências. Aqui era um potencial problema para talvez frustrar a obra de Deus. Era uma tentativa, estavam se aproveitando disso para tentar encerrar aquilo que Deus estava fazendo. Porque afinal de contas, vamos lembrar que as portas não haviam sido colocadas. A cidade ainda estava destruída. Só a muralha havia sido feita, só entre aspas, né? Mas o restante ainda não havia sido restaurado. O povo ainda estava em miséria, o povo ainda estava em dificuldades financeiras. E aqui, esse pecado dessa aliança com as coisas, com os povos estrangeiros, poderia ser um sério empecilho para que a obra de Deus continuasse. E a gente precisa trazer isso para nós também, de talvez se há alianças nossas, estamos todos nós aqui diante dessa palavra. Se firmamos porventura aliança com coisas que não tem nada a ver com Deus, a gente não pode olhar e dizer não dá nada. Uma hora dá. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe ao contemplar tudo que Ele faz, os milagres que Ele faz, tudo que Ele já fez, que Ele nos ajude a não manter essas alianças com coisas que não tem nada a ver com Ele. Amém? Amém, que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez então, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem ministrado o nosso coração, tem ministrado a tua igreja, Pai, através desse relato de Neemias, através dessa história, Pai. E obrigado, Senhor, porque o Senhor operou ali de forma grandiosa, de forma sobrenatural, Senhor, sobre o teu povo, sobre a liderança de Neemias. E nós te agradecemos porque até hoje isso ecoa para nós, Senhor, como exemplo, como espelho, Senhor, para nós sermos homens e mulheres, servos do Senhor, conforme Neemias era. Pessoas de oração, pessoas que confiam no Senhor, pessoas que estão alertas às armadilhas, e que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, não nos permita, Senhor, cair, Pai. Como diz a oração que Jesus ensinou, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Que o Senhor nos ajude a permanecer alertas, a não baixar a guarda, Senhor. Que o Senhor nos ajude a romper com aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, Pai. Eu e os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que ao mesmo tempo nós possamos continuar confiando no Senhor, Pai. Porque assim como o Senhor operou nessa reconstrução das muralhas, ó Pai, e até os povos estrangeiros que não criam em Ti, Pai, reconheceram que só pela mão do Senhor aquilo poderia ter sido feito. Que assim seja na nossa vida também, Senhor. Que através do nosso testemunho, através da nossa vida, Pai, as pessoas possam enxergar que não há outro meio das coisas acontecerem, do milagre acontecer, a não ser pelo Senhor, a não ser através de Jesus, Pai. Por favor, Deus, nos ajuda a ser testemunhas do Senhor aonde nós estivermos, ó Pai.
Nos ajuda a contemplar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. E a agradecer por fé, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Aqui, Senhor, eles não haviam ainda reconstruído a cidade, Senhor. Eles ainda não haviam resgatado o povo da sua miséria. E assim como nós, Deus, talvez já vimos muitas coisas acontecer, Senhor, muitos milagres, muitas coisas que só o Senhor podia fazer e o Senhor de fato já fez. Mas ainda há coisas que precisam ser reconstruídas, precisam ser restauradas, precisam ser reerguidas, ó Pai. Então que o Senhor nos ajude a continuar caminhando no Teu caminho, Senhor. Percorrendo os trilhos do Teu caminho, Senhor. Não dando ouvidos para circunstâncias, não dando ouvidos para coisas que não tem nada a ver com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Eu e os meus irmãos, nós precisamos do Senhor. E é para a Tua glória que nós oramos, pedimos tudo isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.